Moçambique eleito por unanimidade, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Inatro garante que os problemas de emissão de cartas de condução serão resolvidos amanhã. Livro da 6ª classe já foi retirado das escolas. Boa noite. Moçambique já é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O país foi eleito com 100% dos votos. Please proceed to collect the ballot papers. Eram necessários apenas 129 votos para que Moçambique fosse eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para os anos 2023 e 2024. Mas conseguiu o feito histórico de todos os países com direito a voto na Assembleia Geral elegeram o nosso país logo na primeira volta, tendo sido igualmente o mais votado dentre os 5 candidatos. Assim, os 5 candidatos eleitos tiveram os seguintes votos: Moçambique 192, Equador 190, Suíça 187, Malta 185 e Japão 184. Having obtained the required 2/3 majority and the largest number of votes, Ecuador, Japan, Malta, Mozambique and Switzerland are elected members of the Security Council for a two-year term beginning on 1st January 2023. Dos países membros das Nações Unidas, que são 193, apenas Venezuela foi impedido de votar por não ter pago as cotas. Assim sendo, a partir de 1 de janeiro de 2023, Moçambique vai assumir o seu assento naquele que é um dos órgãos mais importantes e poderosos das Nações Unidas. Este pode ter sido um dos maiores feitos da diplomacia moçambicana nos últimos anos, ao conseguir convencer todos os 192 países presentes na Assembleia Geral Eletiva das Nações Unidas a votarem em Moçambique para que possa ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Francisco Mandlati Pedro Amba, da sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos da América, para a STV. O presidente da República diz que a eleição de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas é inédita e histórica para as relações da política externa do país. Filipe Nyusi salienta que Moçambique será a voz das nações africanas que procuram construir um futuro de paz. De caneta na mão, sempre atento às notas de um dos momentos mais importantes para a diplomacia moçambicana. Filipe Nyusi acompanhou a eleição do país como um dos 10 membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao lado do número 2 da diplomacia nacional e do responsável máximo pela área da defesa. Na comunicação ao país, o presidente da República salientou a importância desta eleição histórica. Trata-se de um facto inédito nos 47 anos do percurso da República de Moçambique, como nação que atesta o prestígio e o bom nome que o nosso país vem construindo ao longo dos anos e vem grajeando no concerto das nações. Trata-se de um momento histórico para o país, o marco de que Moçambique se deve orgulhar. Filipe Nyusi espera que Moçambique utilize a sua experiência na gestão de conflitos no mandato que começa no início do próximo ano. O nosso país tem história, tem cadastro, experiência de defender medidas de mitigação de conflitos e, acima de tudo, de promover soluções negociadas para a paz. Neste sentido, o nosso empenho mantém-se inabalável. Moçambique está numa posição única, uma vez que traz consigo a sua própria experiência de construção da paz e segurança, isto é, a cultura de diálogo. As mudanças climáticas são outro dos temas que o país pretende ver em destaque no Conselho de Segurança da ONU. Vamos trabalhar na afirmação da nossa qualidade de campeão de gestão de risco de desastres, recentemente outorgada pela União Africana a favor dos países vulneráveis,
sobretudo os países da África que enfrentam a insegurança crescente e imigração massiva devido ao impacto climático. Acreditamos haver necessidade de ações concertadas ao nível multilateral para se fazer face às mudanças climáticas e ao nexo entre o clima e a segurança. Os assuntos africanos ocupam 60% da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas e o presidente da República afirma que Moçambique será a voz dos africanos. Durante o nosso mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas, Moçambique fará o seu melhor para ser um parceiro construtivo e eficaz na construção da paz. Seremos a voz dos países africanos que procuram edificar um futuro pacífico e próspero para todos. O nosso objetivo fundamental é contribuir em conjunto com as outras nações do mundo, contribuir para a paz e segurança. Filipe Nunes agradece a todos os países e organizações que apoiaram o país nesta corrida ao órgão mais importante das Nações Unidas. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que Moçambique tudo fará para corresponder às expectativas da comunidade internacional. Verônica Macama enumera as prioridades nacionais no mandato para o qual foi eleito no Conselho de Segurança das Nações Unidas. As prioridades a seguir indicadas determinarão a nossa conduta no seio do Conselho de Segurança. O reforço do multilateralismo, do diálogo permanente e da resolução pacífica dos conflitos, como mecanismo privilegiado para o alcance da paz duradoura e sustentável. O combate às ameaças de segurança, incluindo o terrorismo, o extremismo violento, a pirataria marítima, o tráfico de drogas e de seres humanos. O fortalecimento da resposta global aos efeitos das mudanças climáticas. O impulso da implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no contexto da década de ação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A advocacia da reforma do Conselho das Nações Unidas, alicerçada nos consensos de Essolini. Promoção da equidade de gênero. Ao ser admitida no Conselho de Segurança, as responsabilidades de Moçambique no Conselho das Nações são, sem dúvida, acrescidas e reforçadas. Doravante, iremos trabalhar à altura das responsabilidades e das expectativas da comunidade internacional. Os Estados Unidos da América dizem que a eleição de Moçambique para o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai ajudar a reduzir os conflitos armados em países como Etiópia e Iêmen. Estados Unidos da América é o quinto membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas que se reuniu com a delegação moçambicana que procurava conquistar mais votos para o país. O encarregado de negócios da missão do ZEUA nas Nações Unidas diz que a eleição de Moçambique é benéfica para o continente africano e não só, e que o seu país está pronto para ajudar Moçambique a desempenhar o seu mandato com sucesso. It'll be historic, Mozambique's first time on the Security Council. Mozambique is an important friend and a partner to the United States, and we see Mozambique being a very important voice for Africa on the Council. But also as a partner and friend that shares U.S. values. We see it as being a partner in a whole range of issues that the Security Council is dealing with, from climate change to human rights to food insecurity, which is such an important issue, and also helping the Council deal with the conflicts that we're addressing, from Ethiopia to Yemen to, of course, Ukraine. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação agradeceu o apoio norte-americano, que será fundamental durante os 2 anos do mandato de Moçambique no Conselho de Segurança. Saímos da reunião bastante encorajados, com a promessa de continuarmos a trabalhar depois da eleição e contarmos com o apoio dos Estados Unidos da América. Portanto, foi uma ótima reunião. É nesta cadeira que o representante permanente de Moçambique aqui nas Nações Unidas vai passar a sentar-se nas reuniões do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aqui vai substituir
a República do Quênia no biênio 2023-2024. Francisco Manlhat, Pedro Amba, Press TV. Joaquim Chissano diz que a eleição de Moçambique é um sinal de crescimento do país. O antigo presidente da República alerta, no entanto, para a necessidade de se estar preparado para fazer a diferença. Já a presidente do Parlamento, Esperança Bias, diz que esta eleição é o reconhecimento do país e uma oportunidade para Moçambique mostrar a sua experiência. Bom, para mim, que vi o nosso país nascer e as dificuldades que tivemos por criar uma instituição para dirigir a nossa diplomacia, eu digo que isto é sinal de um crescimento qualitativo e quantitativo. Um crescimento de Moçambique a todos os níveis. Porque o Conselho de Segurança é um conselho que deve acompanhar o mundo em todas as suas atividades. Não vamos lá para servir Moçambique, vamos para servir todo o mundo. E, em particular, na base daqueles que são os desejos da África, porque nós estamos lá a representar o continente africano. É preciso que um membro do Conselho de Segurança consciente esteja realmente preparado para poder seguir todos esses acontecimentos e preparar-se constantemente para tomar posições conscientes que façam a diferença na atividade mundial. Olha, este é um momento de bastante alegria e de reconhecimento que é feito a Moçambique. Fomos eleitos membros não permanentes do Conselho de Segurança. É uma oportunidade que Moçambique tem de transmitir ao mundo aquilo que é a sua experiência. E esta vitória é uma vitória graças aos moçambicanos que acreditaram que era possível Moçambique ser membro do Conselho, ser membro não permanente do Conselho de Segurança. Todos nós devemos, cada um à sua medida, fazer o que estiver ao seu lado para garantir o sucesso desta missão e também trabalharmos para a paz no nosso Moçambique. Os embaixadores da Rússia e dos Estados Unidos da América congratulam Moçambique pela eleição e dizem que a escolha tem toda a razão de ser, dada a experiência do país na resolução de conflitos. Felicitar os colegas amigos de Moçambique com esta decisão unânime e tem razão, tem sentido, tem uma base da história de posição de Moçambique através de todos estes anos, do seu trabalho abnegado, da sua posição na solução dos conflitos, no seu próprio história de solução dos conflitos ou tragédias nesta terra de Moçambique. Tem muita coisa que compartilhar com outros, a sua experiência. Por isso eu penso que esta participação no Conselho de Segurança vai ser útil para todos nós, toda a comunidade internacional. Parabéns a Moçambique por a eleição do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos trabalhar juntos, estamos juntos por promover a paz. E agora vamos olhar para as vantagens da eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Está em estúdios o académico João de Barros para juntos fazermos uma breve análise sobre esta questão. Professor João de Barros, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Efetivamente, quais são as vantagens, quais são os impactos que esta eleição tem para Moçambique? Boa noite, muito obrigado pelo convite e cumprimentar também os telespectadores. As vantagens são inúmeras. O Conselho de Segurança é o principal órgão das Nações Unidas, do qual
praticamente todos os países querem fazer parte. E surgiu esta oportunidade, eventualmente no momento oportuno para Moçambique se candidatar ao nível da região da SADC, que endossou a candidatura à União Africana e esta, por sua vez, por unanimidade também apresentou a candidatura africana ao nível das Nações Unidas. Estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, primeiro, significa estar no centro do poder de decisão ao nível das relações internacionais. Apesar de ser um membro permanente sem direito a veto, significa estar ao lado de quem tem o veto e significa ter a responsabilidade de enfrentar todo tipo de lobbies, quer africanos, quer não, de outros países, que pretendam levar problemas seus ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Falando em problemas, professor João de Barros, qual é que pode ser o contributo de Moçambique ocupando este lugar a partir de hoje na estratégia de combate ao terrorismo em Cabo Delgado? O contributo de Moçambique na questão do terrorismo está à vista, tendo em conta a solução que o país já encontrou neste momento para fazer frente a este problema. Quer dizer, o problema do terrorismo em Moçambique, em África e soluções africanas. E não podemos nos esquecer que houve várias ofertas de vários países, de vários quadrantes do mundo para integrarem esta missão de combate ao terrorismo, incluindo os próprios Estados Unidos, ao qual Moçambique sempre resistiu e observamos hoje com agrado que resistiu bem, porque isso seria atrair todo um conjunto de grupos hostis aos Estados Unidos, à França ou qualquer outro país não africano que estivesse envolvido no conflito de Cabo Delgado. Então, é mais um campo em que Moçambique pôde, concertando com outras nações, obviamente, vincar mais uma vez a questão da necessidade de combate ao terrorismo, tem mais oportunidade de colher mais apoios diretos e indiretos para fazer frente a este mal e tem a oportunidade de, não entrando o que exige um grande esforço, o que vai exigir um grande esforço, tem a oportunidade de conciliar as posições geralmente opostas entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O fato de ter sido eleito por unanimidade por países que seguem lógicas diferentes, isto é, temos de um lado a China e a Rússia e temos de um lado a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, mas todos votaram, ninguém colocou o seu veto. Isto é muito significativo para aquilo que espera Moçambique. Significa que o país deverá estar capacitado, como vimos na peça o presidente Joaquim Chissano, deve estar capacitado para, nos corredores diplomáticos, não só nas Nações Unidas, mas no mundo inteiro, a se informar de forma a que apresente problemas e soluções que sejam aceitos por todos. E como é que fazemos isso de modo a demonstrar alguma notoriedade no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Sem dúvidas que eu diria que o mais fácil foi ser eleito membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O mais difícil começa agora, porque Moçambique, em princípio, vai presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas 2 vezes, durante um mês cada vez, e se não houverem problemas e agendas internacionais que ofusquem esta presidência de Moçambique, como é o caso do presente conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Moçambique deverá apresentar pontos de agenda que deixem uma marca indelével na sua presença no Conselho de Segurança, que não seja apenas uma passagem como fazem todos os países.
Então, estes 47 anos de independência e os vários conflitos a que estivemos envolvidos e resolvemos o conflito de Angola, conflito do Zimbábue, os acordos de Lancaster House, na Namíbia, na Tanzânia, no Madagascar, há pouco tempo, no Ruanda. Quer dizer, é uma vasta experiência que, não tendo o poder que têm estes membros permanentes do Conselho de Segurança, mas Moçambique tem esta vantagem de poder ouvir e ser ouvido por todos e colaborar com todos e daí passar a sua mensagem. E nós estamos preparados para deixar a nossa marca no Conselho de Segurança das Nações Unidas? Temos que estar preparados, quer humanamente, quer financeiramente. Se a representação de Moçambique ao nível das Nações Unidas tinha 10 diplomatas, é a altura de ter 30. O Ministério dos Negócios Estrangeiros precisa de uma assessoria de todos os segmentos da sociedade. As representações diplomáticas de Moçambique espalhadas pelo mundo têm um trabalho a fazer de alimentar a nossa missão no Conselho de Segurança. Portanto, as questões colocadas em Moçambique devem ser fundamentadas de uma forma acadêmica e de uma forma científica. Ali não se faz política por fazer. O voto, a abstenção, também é uma forma de votar, mas tem de ser fundamentado. E observamos agora que a abstenção que Moçambique fez por causa do conflito Rússia-Ucrânia, nas duas votações, funcionou positivamente. Quer dizer, há uma análise que se fez e chegou-se à conclusão que a posição do país deveria ser aquela, e nós vemos hoje que Moçambique foi o único país que conseguiu arrecadar todos os votos. Professor João de Barros, tempo em televisão é dinheiro. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Seguimos agora com outras notícias. O livro da 6ª classe, impresso com erros, já foi retirado das escolas. O governo recomendou a utilização dos livros antigos, mas estes não são suficientes para todos os alunos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano desistiu da ideia de fazer erratas, deu orientações para que o livro da 6ª classe, com muitos erros, fosse retirado das escolas e os gestores escolares já o fizeram. Prevejo que a recolha deste manual não vai influenciar negativamente na continuidade do processo de ensino-aprendizagem dos nossos petizes. Mas não é bem assim. É que o livro tido como descontinuado e agora resgatado para substituir o novo não será suficiente para todos os alunos. Ainda estamos a trabalhar nesse sentido, como ver a divisão, mas vão dar para mais que a metade dos alunos de cada turma. Pelo menos as quantidades que a escola, unidade 10, tem, vai dar para mais que a metade dos alunos que temos em cada turma. Neste momento, nós temos um universo de 315 alunos na 6ª classe. Estamos por aí, é preciso ir aferir de facto, mas naquilo, se eu não falho a memória, temos cerca de 200 e tal livros recolhidos no ano passado. As aulas vão decorrer normalmente na sala, mas em casa o aluno poderá não ter livro para rever a matéria. Nós, felizmente, a nossa escola tem material suficiente para produzir textos de apoio e distribuir gratuitamente aos alunos. Mas as escolas que não têm essa possibilidade, certamente os professores vão recorrer ao método antigo, que é escrever as perguntas no quadro e os alunos copiarem para os cadernos. As escolas consideram ainda que o plano de aulas não vai sofrer grandes mudanças, pois boa parte do conteúdo do antigo livro ainda é válido. Os problemas para emitir cartas, aliás, para imprimir cartas de condução ainda não foram resolvidos. O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários promete resolver a situação até amanhã. Depois de quase uma semana fechado sem se pronunciar sobre a falta do sistema para a emissão de cartas de condução provisórias e matrículas de viaturas, o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários quebrou o silêncio na noite desta quarta-feira.
As restrições decorrem de anomalias na provisão de comunicações que suportam os sistemas informáticos em uso no Inatro. Entretanto, atualmente as cidades de Quelimane e Beira encontram-se a prestar serviços de forma regular e as restantes cidades capitais continuam com restrições. Assim, para garantir a continuidade da prestação de serviços ao público, o Inatro prossegue na identificação de soluções junto de outro provedor de comunicações. Através deste comunicado, a entidade promete a retoma aos serviços nas cidades de Maputo e Matola até esta sexta-feira. Conforme a previsão deste provedor de comunicações, as cidades de Maputo e Matola estarão em condições de retomar a prestação de serviços de emissão de carta de condução e de atribuição de matrículas até ao próximo dia 10 do mês corrente e, progressivamente, os serviços serão restabelecidos nas demais capitais provinciais. Perante a situação, a Polícia de Trânsito garante que os automobilistas com cartas de condução caducadas não serão multados nem detidos até que o Inatro resolva definitivamente o problema. Contudo, pode haver exceções. Pode acontecer que essas cartas estejam caducadas há mais, digamos, 6, 4 meses. Então, era possível que esse indivíduo tivesse renovado essa mesma carta. Mas mesmo esse que se encontra numa situação similar, quando for encontrado, pelo menos goza desse benefício da dúvida, de que não há sistema, mas é uma preocupação que deve qualquer condutor ter sempre que haver sistema, aproximar-se à instituição responsável pela emissão das cartas para efeito da renovação. A Polícia Municipal garante igualmente não atuar os transportadores que estejam em situação irregular. Vamos agora olhar outros assuntos. O inspetor da INAI em Tete foi detido por corrupção. O indiciado terá exigido 4.000 meticais a um proprietário de um estabelecimento comercial. Através de um comunicado que a STV teve acesso, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Tete refere que tudo terá começado na sequência de uma denúncia no dia 1 de junho, efetuada por uma cidadã, por sinal proprietária de um estabelecimento comercial na cidade de Tete, quando o inspetor e chefe de Departamento de Operações da Indústria, Comércio e Turismo da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, aproveitando-se das suas funções, exigiu valores monetários para não proceder à fiscalização no referido estabelecimento comercial. O documento refere ainda que o servidor público foi detido em pleno recebimento de 4.000 meticais. A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas em Tete ainda não se pronunciou sobre esta detenção, mas o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção refere que foi instaurado um processo crime contra o servidor público por existirem suspeitas de práticas de crime de corrupção passiva. A estudante raptada há cerca de 3 semanas na cidade da Beira já foi resgatada. A jovem regressou para junto da família depois de ter estado em cativeiro. A informação foi partilhada pelo movimento anti-raptos na Beira, sem, no entanto, fornecer detalhes sobre as circunstâncias da libertação da vítima. A STV apurou que o regresso da jovem aconteceu mediante o pagamento de um valor não especificado. Para o movimento anti-raptos, a libertação da estudante de 19 anos deixa todos felizes. Preocupou-nos muito porque uma menina dessa idade está muito vulnerável a vários tipos de ameaças. Nós não gostaríamos que isso voltasse a acontecer e esperamos que esse seja, se calhar, o último caso. A vítima é estudante do curso de Economia e Gestão na Universidade Católica de Moçambique, onde, na manhã desta quinta-feira, os colegas, docentes e funcionários não esconderam a sua satisfação. Muitas saudades, de verdade. Depois, quando aconteceu, parecia que era um sonho, mas agora, como ela voltou para casa, esperamos vê-la e esperamos que ela volte à faculdade a estudar conosco. Desta informação do retorno ao convívio familiar traz para nós um alívio, porque logo após a ocorrência do rapto gerou uma espécie de pânico entre os estudantes. Este docente está preocupado com o retorno da Safia Feroz às aulas. Então vai precisar de cooperação e colaboração de todos os professores, estudantes, para reintegrar novamente, porque ainda há aquele susto, aquele pânico.
Nós sabemos que vai precisar de um tempo, é um processo e até mesmo pode precisar de acompanhamento por um longo período. E não faltaram apelos às autoridades. O rapto é um ato desumano, então que façam algo para que isso não continue. O Cernic confirmou a libertação de Safia Feroz e prometeu pronunciar-se oportunamente sobre o caso. Estudante raptada na Beira regressa junto da família. Uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. 12.000 crianças são diagnosticadas com tuberculose por ano em Moçambique. No entanto, o país não tem dificuldades de detectar a doença. O país, aliás, tem dificuldades de detectar a doença. O Instituto Nacional de Saúde está a ouvir de 6 países africanos que estratégias adotar para ultrapassar o problema. A tuberculose é uma das doenças que mais mata e Moçambique está entre os 23 países do mundo com índices mais altos. Cerca de 100.000 pessoas são diagnosticadas com a doença por ano e se estima que, deste número, 12.000 sejam crianças. As crianças apresentam um nível de concentração de bactérias relativamente baixo. E, por outro lado, a colheita de amostras biológicas de expectoração nas crianças é uma colheita que é extremamente complicada. Portanto, nós temos muitas dificuldades no diagnóstico de tuberculose em crianças. A dificuldade é ainda maior nos hospitais distritais e nos centros de saúde, onde é atendida mais de 80% da população, segundo explica o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde. Através do projeto TB Speed, o país busca inovações para melhorar o diagnóstico da tuberculose em crianças. O projeto demonstrou bons resultados no uso de fezes. A segunda inovação é uma inovação do sistema. A terceira inovação é o uso de algoritmos que combinam informação clínica com informação de raio-x, com informação laboratorial e que permitem melhorar a qualidade do diagnóstico nas crianças mais vulneráveis. As crianças infectadas pelo HIV-Sida, pneumonia e má nutrição são mais propensas a contrair tuberculose. Mais de 1.500 famílias passam fome nos distritos de Machaz, Tambara, Guru e Macossa, na província de Manica. A situação deve-se à fraca produção agrícola. Manica registrou queda irregular de chuva na presente safra agrícola. Aliado a isso, o ciclone Gombe também veio reduzir os esforços dos camponeses que haviam lançado à terra diversas culturas, com destaque para o milho, principal alimento na província. Essas foram as razões que fizeram com que alguns distritos se ressentissem da fome, segundo avançou Ernesto Lopes, diretor provincial de Agricultura e Pescas de Manica. Alguns distritos semeados, como Machaze, Tambara, Guru e Macossa, temos atenção na sua observância, principalmente para Machaze, apenas numa comunidade. Este é o desafio grande e queremos ver se reduzimos isso. Isto está a acontecer. Por outro lado, o secretário de Estado de Manica apela às vítimas da fome a procurar outras alternativas para se alimentar. Haja uma educação nutricional para garantir que as famílias saibam valorizar os produtos, os alimentos de que dispõem. A província de Manica tinha como meta produzir este ano mais de 4 milhões de toneladas de culturas diversas, mas deste número, 80% foi concretizado. A estrada Climane-Namacurra, na província da Zambésia, está a ser reabilitada. As obras poderão ser entregues ao final deste ano. Roncam as máquinas na Estrada Nacional número 10 e N1 no troço Climane a Namacurra. São 70 quilómetros em reabilitação e ampliação. As várias frentes da empreitada trabalham nesta fase na construção de novos aquedutos para permitir a passagem de água sempre que chover. O delegado da ANI na Zambésia fala da execução dos trabalhos neste momento. Esta atividade visa acomodar a nova largura que a estrada passará a ter. Temos uma estrada neste momento com
9 metros de largura nas zonas rurais e vai passar para 12 metros de largura. A mesma estrada nas zonas urbanas está com uma largura de 9 metros e vai passar para uma largura de 17 metros. Então, estas atividades, podíamos dizer, de preliminares, visam facilitar a atividade de alargamento que vai decorrer um bocadinho mais para frente. Mas afinal, para quando está o processo de asfaltagem, a fase mais aguardada? Mas seguramente este ano iremos executar esta atividade de revestimento das primeiras secções dessa estrada. Em termos de execução física, pode parecer pouco, mas estamos com um nível de execução de um pouco mais de 7%. Mas isso deve-se à natureza das atividades que estamos a executar neste momento e que este nível de execução, a partir da altura que estivermos a executar trabalhos de subbase, base e revestimento, o nível de execução vai subir de uma forma progressiva. Refira-se que para dar lugar aos trabalhos que compreendem a construção, reabilitação e manutenção num período de 10 anos, o Banco Mundial desembolsou pouco mais de 200 milhões de meticais. Já na cidade de Maputo, a reabilitação da Avenida Oua na cidade de Maputo será concluída dentro de 45 dias. As obras estão orçadas em cerca de 18 milhões de meticais. A reclamação era diária. Realmente aqui não se anda. Os buracos estão cada vez mais a aumentar. Na verdade andavam, mas com dificuldades. E é por isso que para quem usa a Avenida Oua para entrar ou sair da Baixa da cidade de Maputo, motivos não faltavam para murmúrios. Estamos a fazer esta inspeção, depois de uma semana o carro já está embora. Na mesma proporção, os buracos na Avenida Oua aumentavam em número e profundidade. Mas agora parece que os dias de sofrimento ficarão para trás com a reabilitação da via, numa extensão de cerca de 70 metros com fundos da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento. Nós temos um orçamento de referência até 18 milhões de meticais, então tomamos a decisão de fazer um pavimento em betão armado, completamente novo, e esse pavimento, de acordo com as especificações técnicas e com as normas de construção, é um pavimento que pode durar 20, 25 anos sem manutenção. A espessura média é de 12 centímetros, a previsão dos trabalhos é de 45 dias a partir da data de anteontem. Com as obras, os beneficiários prevêem fim do sofrimento para entrar ou sair da cidade, principalmente quem usa constantemente a via. Mas estamos a gostar pela iniciativa, vai nos ajudar muito. Mas querem mais. O que precisamos agora é ver se melhoramos a fluidez do trânsito, porque as pessoas gastam muito tempo na estrada, né? Eu penso que há várias avenidas aqui na cidade que devem merecer uma maior atenção, que é o caso da Karl Marx, da Ho Chi Minh. Que assim seja. Agora, na página internacional, já há cereais ucranianos a serem exportados para a Turquia e para o Médio Oriente. Moscou revelou que planeia enviar mais cereais ucranianos a partir do porto de Berdiansk ainda esta semana. O problema dos cereais retidos nos portos controlados pelas forças russas na Ucrânia tem motivado várias negociações devido à crise causada pela falta daqueles produtos para muitos países, incluindo os africanos. Mas os pró-russos que controlam as zonas ucranianas tomadas pelas forças russas asseguram que os cereais retidos em diversos portos já estão a ser retirados e exportados, com destaque para a Turquia e o Médio Oriente. Enviamos cereais através da Rússia. Os principais contratos são assinados com a Turquia. Os primeiros comboios já estão a viajar pela Crimeia até ao Médio Oriente, disse o chefe pró-russo de Zaporizhia Balitsky. Segundo escreve a Lusa, a primeira remessa de cereais ucranianos seguiu por via ferroviária da cidade Melitopol, na região de Zaporizhia, para a Crimeia em 11 vagões. As autoridades ucranianas dizem que os cereais estão a ser roubados pelos russos e que têm como destino preferencial Síria e a Turquia,
através da Crimeia. Já a União Europeia acusa a Rússia de estar a usar os cereais para chantagear o Ocidente para que alivie as sanções. O chefe da diplomacia Rússia revelou esta quarta-feira a disponibilidade da Turquia para implementar um plano que permita a distribuição de cereais da Rússia e da Ucrânia, mas para que tal aconteça é preciso que o Ocidente alivie algumas sanções. Vamos agora a mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 28, uma mínima de 10, Xai-Xai 25 de máxima e 13 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpo para estes dois pontos do país. Já em Inhambane são esperadas temperaturas de 26 de máxima e 19 de mínima, chuvas fracas e céu pouco nublado. Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 24 de máxima e 19 de mínima, Chimoio, 19 de máxima e 12 de mínima, céu ligeiramente limpo. Em Climana, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 25 de máxima e 17 de mínima, Tete, 26 de máxima e 18 de mínima, céu pouco nublado. Avançamos ao norte, aliás, do país, começamos por Nampula, 26 de máxima e 19 de mínima, Lixinga, em Niassa, 20 de máxima e 9 de mínima, já em Pemba, Cabo Delgado, 30 de máxima e 20 de mínima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. Os Mambas venceram o Benin por 1-0. Com o resultado, a Seleção Nacional de Futebol ocupa a segunda posição do grupo L com 4 pontos. E o selecionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, diz que a coesão do conjunto foi determinante para a vitória dos Mambas diante do Benin. É uma vitória do grupo de trabalho e é preciso que nós, moçambicanos, quando jogam os Mambas, e foi assim no passado, juntávamos todos para fazer força positiva e não tentarem remar uns para um lado e outros para o outro, porque se nós não formos unidos, não iremos conseguir rigorosamente nada. Temos que continuar a trabalhar com humildade para conseguirmos os nossos objetivos. Todos. Não é o Chiquinho Conde, não é o Renildo, não é o Domingues, são todos. Olhamos agora a página cultural. Josefina Massanco e Maria Atália dizem que os atores e encenadores precisam do apoio do público nos teatros para que continuem a representar. As duas atrizes participaram esta quarta-feira num debate do Festival Internacional Teatro de Inverno. A Associação Girassol realiza desde esta quarta-feira a 18ª edição do Festival Internacional Teatro de Inverno FIT. Durante a sessão inaugural, Josefina Massango e Maria Atália defenderam que, depois de uma série de confinamentos, os atores precisam do apoio do público nos teatros. É muito bom que o público assista, é um grande apoio só de estar em nossas salas a assistir, a sentar conosco, a escrever nos jornais, a escrever qualquer outro sítio, fazer uma análise crítica sobre o nosso trabalho. Isso é muito melhor do que nos dar 100 milhões de dólares sentados em casa. Conforme entende Josefina Massango, a presença do público nos teatros também é importante, porque as pessoas constroem-se através da arte. Para irem tomar assim um banho de cultura, que sempre faz falta. E se for em forma de arte, melhor. Nesta sessão, realizada no Museu Mafalala, na cidade de Maputo, as duas atrizes debateram sobre a condição da mulher no teatro e aproveitaram para tecer alguns esclarecimentos em relação à subalternização forçada da mulher. Eu acho que nós tentamos desmistificar um pouco a ideia que se vai construindo sobre este tema. E continuo a dizer que a mulher tem o seu espaço. A mulher conquista o seu espaço, ela quer conquistar o seu espaço. Aqui onde a gente conversa, é aqui onde a gente desconstrói algumas armadilhas que a gente tem em nossa mente. A 18ª edição do Festival Internacional Teatro de Inverno decorre ao longo desta semana em várias casas culturais na cidade de Maputo.
Samuel Give e Mapvara inauguraram uma exposição de pintura e cerâmica na Fundação Fernando Leite Couto, em Maputo. Intitulado Resiliência, o texto da apresentação da mostra é assinado por Nelson Saúde. E agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Moçambique está no órgão mais importante das Nações Unidas, o Conselho de Segurança. O país foi eleito hoje por consenso como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um feito importante e uma afirmação para a diplomacia moçambicana. Nos próximos 2 anos, Moçambique tem uma palavra a dizer sobre questões de paz e segurança. É também uma posição de grande prestígio internacional. Até aqui, 62 países, 30% do mundo, ainda não fizeram parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O desafio que se levanta neste momento é a criação de condições técnicas e logísticas nos Estados Unidos e em Moçambique para que Moçambique deixe um legado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este vai ser o único tema do Noite Informativa de hoje. Durante 2 horas vamos ouvir várias vozes nacionais e internacionais. Vamos começar por ouvir as vozes de dentro com Francisco Malhate, nosso colega que está há mais de 10 dias nos Estados Unidos a acompanhar todos os movimentos dos bastidores que culminaram com a eleição de Moçambique para este importante órgão. Francisco Malhate vai nos transmitir o calor da sala em que Moçambique foi eleito. Vamos também ouvir a voz de um integrante da missão de Moçambique nesta candidatura para membro não efetivo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E porque hoje é dia de comentário de Ivone Soares, ela também vai abordar esta eleição de Moçambique. Vamos para o centro, vamos para o norte, vamos ouvir a voz do professor Samuel Simango na Beira e vamos ouvir a voz do gestor Asif Osman, diretamente de Pemba. Vamos viajar para a África do Sul e Angola. Estes 2 países já fizeram parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos ouvir o que a África do Sul e o que a Angola ganharam com a sua presença neste importante órgão. Vamos viajar a Portugal, vamos falar com o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Luís Amado. Portugal já fez várias vezes parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com ele vamos discutir como é que um país como Moçambique pode fazer passar o seu manifesto, considerando os 5 membros permanentes e toda a influência internacional que existe em relação a este órgão. Vamos também ouvir a voz de Marcos Mendes, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares de Portugal, político e comentador. Carlos Mendes, que já ligou para as autoridades moçambicanas, concretamente o primeiro-ministro de Moçambique, a felicitar por esta eleição. É este o tema que vamos abordar aqui. Não perca, caro telespectador, as várias incidências e abordagens sobre este dia marcante para a história do país. Eu e os meus vários convidados aguardamos por si nesse TV Notícias. Até já. Muito obrigada, Boaventura Mocipo. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite e bom descanso.